A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, nós vamos falar a respeito dos essênios, aprofundar um pouco mais a respeito dos essênios. Vídeo passado, nós falamos principalmente dos fariseus, dos saduceus, da questão política e religiosa, para tentar entender um pouquinho do que aconteceu antes dos reis asmonianos, da dinastia asmoneia, tá? Hoje nós vamos falar dos manuscritos do Mar Morto, a comunidade Qumran, que é onde foi encontrado os manuscritos que moldaram praticamente, junto com a Septuaginta, o que a gente tem de Bíblia. Então, se você for parar para pensar, Septuaginta foi a parte farisaica, parte essênia, né, a parte dos sacerdotes de Modim, onde era o sacerdote Matatias, que encabeçou a revolta dos Macabeus. Eles eram do deserto, eles com a perseguição grande, com o apoio dos judeus saduceus ao político Antíoco IV, Epifânio, né, os governos Seleucida, eles se refugiaram no deserto, montaram uma guerrilha, porém houve uma grande perseguição também a esse povo. Parte foi para o Egito, parte ficou no deserto, e eles, juntando os manuscritos do Mar Morto, mais o compêndio da Septuaginta, formou os que a gente tem de Bíblias, tradução para o grego, enfim. Tá? Só complementando, o livro que nós vamos usar hoje de referência é o livro História de Israel, das origens ao período romano. O Luca Mazing, ele faz referência direta a Flávio Josefo, tá? No livro Antiguidades Judaicas, História dos Hebreus, Guerras dos Judeus. Então todos esses livros ele faz referência, só que aqui ele compilou, organizou muito mais resumidamente, tá? Então eu vou fazer referência total a ele, tá? Eu acho que fica mais fácil para a gente entender, porque o livro de Flávio Josefo é do ano 75 depois de Cristo, foi traduzido na Antuérpia em 1557 por Juan Montigueiro, se eu não me engano. Então ele faz um compilado disso. E nós temos aqui os movimentos religiosos, partidos e correntes, e a realidade do judaísmo ele é muito plural nessa época do Segundo Templo, ali a partir de 450, 400, com a reforma de Esdras e Neemias. A religião dos hebreus se aperfeiçoou muito, principalmente porque era um grupo limitado, né? E com frequência há muitos comentários, principalmente sobre os essênios e dessa ruptura com o judaísmo do templo, tá? E dentro até do próprio movimento dos essênios, tá? Nesse subtítulo sobre os essênios, ele trata aqui sobre os fariseus, tá? E Flávio Josefo, ele colocou o termo grego aireses, que se traduz por seitas, mas no sentido não de organização religiosa exclusivista, tá? Era uma separação, uma visão política da religião, do judaísmo, da crença abraâmica, tá? Então todos eram judeus, mas cada um com a sua crença, mas aqui segundo Luca não foi uma escolha muito feliz, tá? Josefo era fariseu, tá? E ele teve um professor no deserto que chamava Boeto, como é que era o nome do professor aqui? Peraí. Um eremita chamado Banus, tá? Ele não, Josefo nos seus escritos, ele não deixa claro se esse professor ele era um essênio, mas o que fica claro é que os ensinamentos dele foram feitos no deserto. E tinham outras grandes correntes, né, além dos herodianos, dos zelotes. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre os sicários que eu comentei aqui, possível seita que o Judas Iscariotes entrou, mas o que se sabe é que tinham muitos pensamentos diversos, era uma ebulição muito grande nessa época, religiosa principalmente, e nesse interim falou-se muito dos essênios, dos fariseus e saduceus. Já foi falado no vídeo da semana passada, domingo, a respeito disso, dos fariseus e dos saduceus, tá? Mais uma curiosidade, o termo hebraico para os fariseus seria o ferushim ou ferishaya, que significa separar, os separados, ou os hassidim, que eram os piedosos, ou hachamim, seriam os sábios, tá? Já falando no contexto dos fariseus mais adiante, eles eram da classe média alta e mais ou menos 6 mil judeus da classe média alta, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, nós vamos falar hoje dos essênios, quem são eles, tá? E a comunidade de Qumran. Por que eu falei dos fariseus? Porque eles vieram diretamente dos essênios, é uma parte estritamente
mosaica que trata da lei prática, oral, e os essênios vivem uma vida mais piedosa, mais no deserto, tá? Uma teoria mais apocalíptica, tá? Uma literatura de fim de tempos, né? E nesse período de reforma religiosa começaram a formar pensamentos, duas correntes, né? A lei do templo, né? A lei e o templo, e a expressão de lei como vontade de Deus. O templo, símbolo da unidade do povo, unidade política, e essa preocupação voltada para a piedade começou a aparecer, e mais tarde moldou o movimento farisaico e essênio, tá? O que preocupava com a observância da lei, o culto, a separação do que é profano do que é puro. Em primeiro lugar, contato com outros povos, já falando a questão dos saduceus, a separação política dos saduceus e dos fariseus. E essa prática da circuncisão e do sábado forçando a barra, eles exageravam muito, chegavam até a criar um afastamento e um acirramento nessa postura. Tá? Entre os séculos 4 e 5 a.C., que começa a se desenvolver o judaísmo, um movimento de pensamento moderno que procura definir com uma forma apocalíptica, né, do termo grego revelação. Então essa ideia apocalíptica, né, os livros proféticos, principalmente as revelações do Evangelho de João, né, elas vêm muito dessa linhagem do que viria a ser os essênios, tá? De qualquer forma, chamamos genericamente de apocalíptica, mas é a profecia clássica, né? Quando os profetas enunciam a infidelidade do povo e ao mesmo tempo anunciam a intervenção divina para o futuro, que renovaria o curso da história, o movimento apocalíptico vê a história presente como uma realidade completamente negativa, um mundo perverso e corrompido que Deus fará desaparecer muito do que nós cremos, né? A crença messiânica, propriamente do que a gente tem. Por isso que eu deixei os essênios para agora, porque muito do que o ministério de Jesus, a tentação no deserto, a voz que clama no deserto, a pregação de João Batista, a vida que João Batista tinha, passa muito pela dessa crença essênia, essa crença apocalíptica, para se desprender, e essas raízes desse modo de pensar se encontram na própria Bíblia, na segunda parte do profeta Zacarias, nos capítulos 9 ao 14, no livro de Jó, tá? E em tons dramáticos de Joel também, no livro do profeta Joel, com a chegada do dia do Senhor, o dia do juízo e o dia da salvação, tá? Joel capítulo 2, versos 1 e 2, eu não vou ler, porque senão o vídeo da semana passada já ficou extenso, então para não nos estendermos, está lá, livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 1 e 2, tá? Portanto, encontramos-nos diante de uma viva espera da iminente vinda do reino de Deus, que mudará e destruirá todo mundo, irremediavelmente perdido, tá? O mundo jaz do maligno, tá? Muito do ministério de Jesus passa também por essa questão essênia, tá? Jesus era, querendo ou não, apesar de referências à carpintaria, ele ser pedreiro, enfim, historiadores eles divergem nesse ponto, mas a questão de viver do artesanato, José, Maria, enfim, pode ter passado pela crença judaica dos essênios, tá? Mas a grande geradora desse pensamento encontra-se um grande texto do judaísmo, tá? O livro de Enoque. Se você vê Judas, né? Segundo estudiosos, a epístola de Judas, tem vídeo aqui no canal a respeito dessa epístola, fala dos apócrifos, né? O livro do profeta, né? do Enoque, tá? Esse livro é também lembrado, como eu falei, em Judas, na epístola, no verso 14 ao 16. Nos trechos desse livro, o problema de fundo é a origem do mal, e a solução apresentada é de que o mal presente no mundo não depende das transgressões humanas, mas do pecado de um grupo de anjos, graças aos quais a corrupção definitivamente entrou na história. Portanto, esta salvação, de novo salvação, não poderá vir da observância da lei, que no pensamento de Enoque não tem grande importância, assim como o culto celebrado no templo de Jerusalém, mas de uma intervenção divina que destruirá o mal no julgamento final. Então aqui você já vê a crença toda moldada em cima da crença do que os essênios viriam a ser, tá? É provável que na Bíblia, o livro do Eclesiastes, e mais tarde o livro de Ben Sirac, Eclesiástico, entre em confronto com esse novo modo de pensar, tá? O livro de Enoque inaugura um novo estilo literário do Apocalipse, que caracteriza muitas obras dos textos, pelo menos até o século II depois de Cristo. Vale relembrar, por exemplo, a Ascensão de Moisés, Enoque, Eslavo, o Apocalipse de Sofonias, o Apocalipse siríaco de Baruque, entre outros livros. Eles
E entre outros livros, Apocalipse de João, com exceção de Daniel, tá? E muitos outros livros, eles têm uma característica marcante, que é a pseudoepigrafia. Alguns estudiosos, né, o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, e o livro de profeta Daniel, eles foram escritos nos períodos fora, tá? O livro de Daniel como um todo foi escrito talvez ali no período intertestamentário, entre os séculos 2 e 1, tá? Até como uma questão de profecia para ser usado a favor dos hebreus ali no governo dos Seleucidas. Proto-Isaías, terceiro Isaías também foram escritos no período do governo, final do governo babilônico, começo do domínio persa, até por uma questão profética também. Então tem alguns estudos que dizem que toda essa literatura profética foi escrita em períodos diferentes, até a questão das revelações dadas ao profeta João, né? No caso ele é profeta, mas as revelações dadas por Deus a João na ilha de Patmos também tem contexto centrado no contexto dele, tudo depende dos estudos. Vamos entrar na casa de fé, tá? Mas analisando o contexto, muitas das coisas encaixam, tá bom? E aqui cabe encaixar, foi exatamente o que eu falei, tá? O primeiro grande impulso dessa literatura apocalíptica aconteceu no século II, a partir da perseguição de Antíoco IV, e este evento é interpretado como uma crise de fim de mundo, tá? Então aqui ele está querendo dizer o seguinte, que o que teve de Apocalipse, né, o próprio livro do profeta Daniel, tá? Todos os reinos que estavam por vir, já Roma já tinha ascendido na época de Antíoco IV Epifânio. Então os reinos, a estátua do Nabucodonosor, a profecia de Daniel dos fins dos tempos, tudo inclui talvez nessa época que, convenhamos, era uma época extremamente conturbada, tá? A partir desse período multiplicaram-se obras de caráter apocalíptico, dando uma vida muito rica e uma corrente de pensamentos muito variada, e eles tinham várias características em comum, e a mais importante era uma portador de uma certeza concreta que o fim do mundo iria acontecer e este mundo radicalmente corrompido iria acabar, tá? Principalmente lá em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que apresenta a ideia messiânica do Filho do Homem, né? A ideia do Messias, né? A ideia do Cristo, tá? Contrariamente ao que já foi sustentado, essa ideia apocalíptica não é um movimento de pensamento que incita os seres humanos a omitir-se da história, confiando ao juízo divino. A espera pelo reino de Deus constitui-se como uma importante motivação para o cristianismo, uma atenção ativa em direção ao futuro que caracterizou grande parte da história do Ocidente. Isso aqui é um vídeo não só para falar dos essênios, a crença dos essênios, mas também para entender boa parte do que o cristianismo todo é baseado, tá? Então isso aqui é um vídeo muito importante, até para a gente entender, vale aqui, ó, ao lado desta ideia vale recordar a fé na imortalidade da alma, da ressurreição dos mortos, o julgamento divino e, em muitos casos, a vinda do Messias. Conforme eu falei, tudo isso, crença cristã, tá? Os pentecostais creem muito nisso, os tradicionais, os batistas, os presbiterianos, os metodistas. Então, a religião, o objetivo a gente falar do cristianismo primitivo ou cristianismo mais contemporâneo e falar também do início cristianismo, falar realmente do ministério de Cristo, esse vídeo aqui passa muito para entendimento, por isso que os essênios ficaram à parte, tá? E agora a gente vai entrar de fato nos essênios e na comunidade de Qumran, né? Flávio Joséfo e o romano Plínio, eles são dois historiadores principais do que nós temos de registro histórico. Tudo que eu estou lendo aqui, tudo que eu estou falando para vocês, toda essa pesquisa, esses escritos passaram por esses historiadores, tá? E de Alexandria, no Egito, Filon, eles tiveram muitas comunicações, né? Eles deram notícia da existência de um outro grupo religioso. Então vamos lá. No século I depois de Cristo, Flávio Joséfo e Plínio, um romano, receberam comunicados, né? Porque o que acontece? Na diáspora, de dentro dessa comunidade do deserto, parte desses judeus foram para o Egito. Então Filon, lá de Alexandria, comunicou, e era uma comunidade bastante peculiar chamada de
essênios. Flávio Josefo estima que mais ou menos na época ali girava em torno de 4.000. Esses autores recordam o estilo de vida dos essênios, caracterizado por uma escolha de vida fora da sociedade, em vilas isoladas, onde esse grupo vivia em comunidades bem organizadas, ao mesmo tempo muito fechadas, identificados por uma disciplina interna bastante rígida e pela adoção do princípio da comunhão de bens, tanto que já se falou, mesmo que inapropriadamente, de um verdadeiro movimento monástico dentro do judaísmo. Tá? Plínio o Velho, como ele é chamado, morre em 79 d.C. e destaca o ascetismo e essa rigorosa exigência moral como essa primeira e evidente característica desse grupo. Tá? Segundo ele, é um povo único em seu gênero e admirável no mundo inteiro, mais do que qualquer outro, sem nenhuma mulher e tendo renunciado inteiramente ao amor, sem dinheiro e tendo por uma única companhia as palmeiras. Dia após dia, esse povo renasce em igual número graças à grande quantidade dos que chegam. Com efeito, afluem aqui em grande número aqueles que a vida leva, cansados das oscilações da sorte, a adotar seus costumes. Está no livro Naturalis Historia, tá? Está em latim, porque ele é romano, né? E esse historiador se impressionou pelo costume do celibatário, tá? Muito o que a gente vê na Igreja Católica, o celibatário romano, a questão pádrica, né? Os padres da Igreja Católica seguem muito dessa piedade dos essênios. E não só a vida piedosa, como também uma vida pura, as vestes brancas, tá? Como eu mencionei no último vídeo sobre os hemerobatistas, que era um segmento, né, dentro dessa parte do judaísmo dos essênios, a visão na alimentação em comum, segundo regras alimentares muito precisas, um banho ritualístico, eram algumas práticas muito importantes. A própria vida da comunidade, a vida perfeita em sintonia com a lei, substitui a necessidade do sacrifício no templo, mas uma ideia bastante enraizada no movimento é a confiança numa intervenção futura de Deus através da vida do Messias, do ungido, né, que trará paz aos eleitos. De onde vem os essênios? Tá? Agora a questão é a seguinte, vamos lá. A gente está falando dos essênios, essa ligação de João Batista, a voz que clama no deserto, o próprio ministério de Jesus, o confronto direto com os saduceus e os fariseus. E a luz sobre isso surgiu a partir de 1947. Agora o ponto-chave, o ponto alto, né, que é uma mistura de história, geografia, religião, espiritualidade e conhecimento. No ano de 1947 descobriu-se um extraordinário recurso arqueológico, né, um acontecimento arqueológico nos documentos de Kiberet Qumran, a descoberta desses achados em uma localidade à margem do norte ocidental do Mar Morto. O sítio parece habitado por volta dos anos 140, 130 a.C. a 68 d.C., com uma breve interrupção após um terremoto. Seguindo isso, Qumran foi destruída pelas legiões de Vespasiano durante a primeira revolta judaica lá no Império Romano. E nessas grutas ali, nas grutas vizinhas ao redor de Wadi Qumran, foram descobertos numerosos manuscritos depositados em ânforas e escondidos, né, vasos, né, e escondidos, talvez para protegê-los das invasões romanas. Dentre muitos textos foram encontrados, antes de tudo, cópias dos textos bíblicos com o importantíssimo rolo de Isaías, tá? Estes manuscritos contam, entre outras versões mais antigas, textos bíblicos de tempos anteriores, os que dispomos, e nos permite conhecer melhor os textos da Bíblia hebraica, lidos até então com base em manuscritos medievais, tá? Além destes, foram descobertos momentários de vários livros da Bíblia hebraica, cópias de textos judaicos não canônicos, como o livro dos Jubileus, coleção de hinos, orações, e dentre outros da comunidade, regras, enfim. Tem outros livros também, como é o livro dos Eclesiásticos, livro de Judite, alguns livros que estavam lá, que não são considerados canônicos, que estão nesses rolos, tá? A questão sobre a origem dos essênios, dessa comunidade, vem do movimento enóquico e surge rapidamente grupos de judeus animados pela oposição mais radical à dinastia Asmoneia, ao sacerdócio saducita. Então, foi o que eu falei no outro vídeo, os essênios são completamente opositores, tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Deste modo, esse grupo tem uma tradição teológica totalmente direta a elementos antigos do livro apócrifo de Enoque, tá?
Essa oposição levou rapidamente os essênios a posturas mais separatistas evidentes do judaísmo oficial. Guiados por um mestre de justiça, muitos dos essênios decidiram retirar-se para o deserto, como eu falei, já lá desde os tempos do Matatias, vivendo uma vida de separação e pureza, tá? E nasceu nessa comunidade ao redor de Qumran. Portanto, os membros de Qumran devem ser vistos como derivação radical de um movimento muito mais amplo, tá? Nesses textos, o sumo sacerdote de Jerusalém é definido como sacerdote ímpio em contraposição ao mestre da justiça, o guia espiritual da comunidade. Vamos lá, para a gente fechar, para não se alongar muito, eu acho pertinente lembrar principalmente de João Batista. Seguidas vezes, a atividade de João Batista e alguns aspectos da vida de Jesus foram relacionados com os essênios, conforme eu falei mais de uma vez. É verdade que existe uma importante afinidade verbal entre os escritos de Qumran e diversos textos do Novo Testamento, particularmente com os escritos joaninos, mas ainda não foi suficientemente comprovada a existência de reais pontos de contato entre cristianismo e essenismo, apesar da existência de temas comuns. O entusiasmo que se seguiu à descoberta dos escritos levou, de um modo particular, a apressar a identificação entre as obras de Jesus e o movimento de Qumran. De qualquer modo, o estudo destes movimentos pode levar a uma melhor compreensão do contexto que viveram Jesus, os primeiros cristãos, e assim as aspirações escatológicas, messiânicas e o desejo de um novo tipo de religiosidade. As exigências morais que caracterizam esse vasto movimento são elementos presentes também no cristianismo. Alguns aspectos do cristianismo primitivismo, aspectos do cristianismo primitivo, como celibato, comunhão de bens, a vida comum, podem ser melhor compreendidos à luz desses costumes. Então ficou aqui deixado claro toda essa parte, ritualística, o que foi os manuscritos, e essa vasta coleção, ela foi organizada, encontrada por um pastor beduíno, tá? E o mais incrível é que estava bem preservado, tá? Muito preservado mesmo. E a história é que ele estava andando ali pelas cavernas, sentiu falta de um cabrito, e esse cabrito, ele acreditou ter entrado em uma das cavernas e jogou uma pedra e ouviu o barulho de vaso quebrando. Ele trouxe pessoas para entrar nessas cavernas e descobriu todos esses manuscritos, tá? E basicamente tem todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther, tá? E foi o que eu falei, o rolo mais famoso de cerca de 7 metros é o de Isaías, e tem livros de Enoque, Tobias, textos como Eclesiástico, enfim, tem muita coisa lá e diz também muito dessa comunidade tão esquecida, tão escondida, e é muito diverso, é muito diferente, tem muita relação, inclusive percebe-se essa relação dos essênios com o ministério de Jesus, a questão do deserto, então fica muito evidente isso. E eles fornecem um contexto valioso para o estudo do hebraico antigo, das crenças judaicas que moldaram os seguidores de Jesus, principalmente. Atualmente, a maioria desses manuscritos está no Museu de Israel, em Jerusalém, e são preservados para as futuras gerações, tá? Vamos tentar organizar essa ideia dos manuscritos, Eu não quis aprofundar muito, porque o intuito do canal não é histórico, não é geográfico, não é político, não é propriamente espiritual, é um compêndio de estudos, de análises, de uma forma objetiva, para não ficar muito tedioso, para a gente compreender o que a Bíblia diz, tá? Por isso que eu trago sempre conhecimentos dentro da Bíblia e amplio com o que tem de fora. O foco é sempre a Bíblia, a questão de regras, de dogmas, de conhecimento, entendimento do que o Eterno nos fala. O foco é sempre a Bíblia. Entender essa questão do conhecimento dessa época tão esquecida, tão obscura, tá? Novamente, a gente ainda tem um caminho um pouco ainda a ser percorrido, então qualquer informação que eu acreditar ser pertinente, eu vou
acrescentando em vídeos futuros, tá? Vou sempre fazendo vídeos de no máximo 25 minutos, meia hora, para que a série não fique muito extensa. Se for necessário, eu gravo um vídeo à parte, trazendo mais informações, exatamente como eu fiz o samaritanismo, que eles consagraram, até eu esqueci de falar no outro vídeo. Os samaritanos, eles consagraram o templo deles de Gerizim ao deus Júpiter grego, tá? Então por isso que os Seleucidas de Antíoco IV Epifânio, eles não atacaram, porém os macabeus com Judas e todo o exército macabeu invadiu Gerizim e destruiu o templo, tá? Ou o tabernáculo, não tem-se uma ideia muito clara do que foi, tá? Mas como a série é do Exílio a Cristo, coisas de lá e de cá que ficaram de um vídeo, informações eu vou acrescentando, eu vou estudando, eu vou aprofundando, eu tô aprendendo junto com vocês, tá bom? Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Tudo de bom, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu?